Em Números capítulo 12, a Bíblia diz de uma rebelião que está acontecendo contra a pessoa de Moisés. E em Números 12, os seus irmãos se levantam contra a autoridade de Moisés, contra a liderança dele, e uma rebelião está acontecendo dentro da tenda. A Bíblia diz que Arão e Miriam estão murmurando contra Moisés, estão atacando Moisés, estão se levantando contra Moisés. A mesma Bíblia também diz que Moisés era um homem manso, o mais manso dentre todos os habitantes da terra. Isto é, Moisés não iria se defender daquela rebelião. Moisés não iria contra-atacar por causa daquela rebelião. Mas, pelo fato de Moisés ser um homem manso, a Bíblia diz que quando eles estavam se rebelando contra Moisés, Deus ouviu. Números capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que Deus ouviu a murmuração de Miriam e Arão contra Moisés. Deus ouviu, Deus comprou as dores de Moisés, Deus comprou a peleja de Moisés. Sabe por quê? Porque Deus não admite rebelião. Deus não admite quando alguém se levanta contra uma autoridade espiritual. Deus é um Deus que não quebra princípios espirituais. A rebelião, a murmuração contra autoridades espirituais, contra líderes espirituais, é uma coisa que os ouvidos de Deus estão abertos, sempre abertos, para poder defendê-los. Deus não admite rebelião, Deus não admite murmurações contra líderes espirituais, Deus não admite falatórios contra autoridades espirituais. Por quê? Porque quem estabeleceu essas autoridades espirituais foi o próprio Deus. Então, quando alguém se levanta contra uma autoridade espiritual, automaticamente ele se levanta contra o Deus que o estabeleceu como autoridade espiritual. Por isso, Moisés não iria fazer nada para defender, mas Deus ouviu e Deus desceu na tenda. A Bíblia diz que Deus desceu numa coluna de nuvem à porta da tenda, e Deus parou a porta da tenda, e Deus disse assim para eles: olha, vocês que estão aí dentro, saiam vocês três para fora. Agora, por que Deus não entrou dentro da tenda, mas Deus mandou eles sair para fora? Aqui tem a segunda aparição de Deus, o segundo juízo de Deus contra eles. Por quê? Porque Deus não entra onde tem rebeldia. Deus não entra onde tem rebelião. Deus não entra onde tem murmuração. Deus não vai com quem é rebelde. Deus não entra em lugares de divisão. Deus não entra em lugares de murmurações. Deus não entra em lugares onde pessoas estão em rebeldia. Deus não entra. Então Deus não quis entrar no meio daquela bagunça, mas Deus se posicionou na porta da tenda e Deus disse para eles: saiam para fora. Eu não entro aí, mas vocês têm que sair aqui e vir aonde eu estou. Deus naquela nuvem, então, Deus, ele vai falar e vai exortar Arão e Miriam e vai dizer para eles: olha, o profeta, o vidente, eu falo com eles por meio de enigmas, visões e sonhos, mas com o meu servo Moisés, eu falo com ele boca a boca, face a face. Ele me conhece, eu conheço ele. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Eu o estabeleci como autoridade espiritual, e é eu quem dou a direção para ele, sou eu quem direciono ele. Agora, os profetas que estão abaixo dele, eu falo por enigmas. Vocês podem interpretar certo, como podem interpretar errado, mas Moisés não. Moisés, o que eu falo com ele, ele não erra na interpretação, porque eu falo com ele face a face. A Bíblia diz que Deus exorta Miriam e Arão, e a Bíblia diz que Deus se retirou dali. Agora a pergunta é: por que Deus não matou? Por que Deus não fulminou Arão e Miriam na porta da tenda? Por quê? Porque Deus fez coisa pior para eles. O que Deus fez de pior para eles? Deus se retirou daquele lugar. Deus se retirou deles. Querido, tem uma coisa que é pior que a morte: é viver sem a presença de Deus. Deus retirou a presença dele de cima de Arão e de cima de Miriam. Deus saiu dali. Tem muitos lugares de rebeldia, de divisão, em que as pessoas pensam que estão com Deus, pensam que estão fazendo a vontade de Deus, mas não estão. Deus já se retirou dali
há muito tempo. E só tem uma coisa pior que a morte, é quando a presença de Deus vai embora da vida de alguém. Naquele momento, quando Deus se retirou, o caso foi tão grave, mas tão grave, que imediatamente Miriam ficou leprosa. Olha o resultado da rebeldia, olha o resultado da desobediência, olha o resultado de se levantar contra uma autoridade espiritual. Imediatamente Miriam fica leprosa. Claro, a presença de Deus foi embora. Deus se retirou deles. Quando Deus se retira, a doença chega. Quando Deus se retira, o mal chega. Quando Deus se retira, a pessoa perde o brilho de Cristo em sua vida e a sua pele, a sua carne fica podre, leproso. É isso que aconteceu naquele dia. A ira de Deus se acendeu contra Arão e contra Miriam, e Deus julgou a causa de Moisés. Aqui vai um conselho do homem de Deus: jamais faça parte de uma rebelião, jamais dê ouvidos a uma rebelião, jamais divida um lugar, não seja canal de divisão, pelo contrário, seja canal de ajuntamento. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Se você não está ajuntando, isso significa que você está espalhando. Não faça parte de rebelião. Pecado de rebelião, a Bíblia diz que é semelhante ao pecado de feitiçaria. Se levante contra o diabo, mas não se levante contra uma autoridade espiritual. A Bíblia aqui mostra para mim que Deus ouve tudo, e Deus sabe tudo, e Deus sempre vai se colocar como juiz daquele que ele levantou para ser um líder espiritual.